O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, a palavra de Deus sempre é uma luz para a nossa vida. É o alimento que nos sacia. Através da sua palavra, Deus se faz presente na nossa existência. Primeiro, Ele tira o povo da escravidão do Egito. Depois diz para esse povo que eles foram libertados por causa de Deus. Ele faz a obra, Ele faz o prodígio. Só depois o povo toma consciência quem os libertou. É isso que Deus pede na primeira leitura a Moisés, que depois de subir ao monte, o monte é o lugar do encontro com Deus, ele desce e ele é chamado a transmitir essa verdade ao povo. Reze com o Padre: assim deverás. Assim deverás Falar aos filhos de Israel. aos filhos de Israel. É palavra de Deus aqui. Olha a importância da palavra de Deus. Como a palavra de Deus os ajuda a entender, a compreender quem os libertou. Qual é o projeto que esse que o libertou esse povo quer. E Moisés, com fidelidade, transmite esta palavra. Repita com o Padre: vistes o que fiz aos egípcios. O que fiz aos egípcios. Só agora Deus fala. Só agora Deus fala. Só agora Deus diz o que fez. Antes não falou, libertou. Normalmente nós fazemos o contrário. Nós falamos e depois fazemos, mas nem sempre acabamos fazendo. Deus faz, depois fala. Através de Moisés. Podia ter falado diretamente ao povo, não. Usa de um intermediário, de um trabalhador, de um operário. Trazendo aqui já essa expressão do Evangelho de hoje. E o que Moisés é chamado a dizer? Que foi Deus que tirou aquele povo da desgraça, da escravidão. Não havia perspectiva de liberdade.
É obra divina, aquilo que aconteceu não é simplesmente obra humana. Conosco não é diferente. Só depois que fomos libertados de uma situação semelhante, a gente toma consciência que quem nos tirou foi Deus. Não veio de nós a força. Não é uma força humana simplesmente. Deus agiu e me tirou daquela situação terrível. É isso que Deus lembra o povo através de Moisés. E agora vem uma imagem bonita, querido irmão, querida irmã. Repita com o padre: vistes, o que fiz aos egípcios, e como vos levei, sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Deus se apresenta como uma águia. A águia, depois de um certo tempo, empurra os filhotes do ninho. É hora de aprender a andar sozinho, é hora de aprender a voar. É assim que Deus faz conosco também no deserto. O deserto aqui na vida do povo não é o tempo de abandono, de provação simplesmente. É o tempo que Deus vai nos amadurecendo, vai nos formando, vai nos tornando também pessoas livres, não escravas. É isso que acontece quando Deus age. Então, como a águia, Deus empurra-nos do ninho, do conforto, do comodismo, dos vícios, da dependência. Só que tem algo muito importante que a águia faz depois. Quando ela percebe que o filhotinho não consegue voar, ela de imediato vai até o filhote e o coloca em cima das suas asas, e o leva e o carrega. Deus age assim também conosco. E a gente, na hora não se dá conta, como o filhote, na hora não se deu conta, mas quem sabe depois ele vai se dar conta da proteção da mãe. Então Deus aqui se apresenta como aquele que protege, aquele que cuida, mas também Deus se apresenta como a águia, como aquele que ensina, que corrige. O deserto é o tempo também da correção. É só a gente lembrar um pouco das experiências de deserto que nós passamos. Primeira coisa, depois percebemos que Deus nos ajudou, nos protegeu, nos cuidou, mas acima de tudo Deus nos ensinou coisas que a gente não tinha ainda aprendido. E olha o que vem logo a seguir, que eu não vou pedir para vocês repetir. Aquele povo que era escravo, que era dominado, que não era livre. O que Deus faz com esse povo? Quer fazer uma parceria, quer fazer um pacto, quer fazer uma aliança, trata esse povo com dignidade. Enquanto os egípcios tratavam como servos, escravos, agora Deus não. Os trata como homens e mulheres livres. Não obriga, não impõe. Pelo contrário, propõe uma aliança, um acordo. Eu vou cuidar de vocês, estarei sempre com vocês, e vocês estarão sempre comigo se ouvirem a minha voz e observarem os meus mandamentos. E depois Deus vai chamar esse povo de reino, de sacerdote e de nação santa. Olha a promessa. Não chama de escravo, de infelizes, ou de gente de segunda categoria. Pelo contrário, quando Deus aparece na vida daquele povo, a sua dignidade é ressaltada, é promovida. Então é muito importante essa imagem da águia, né, que Deus usa para falar de como Ele age também conosco. No Evangelho de hoje, esse Deus que se encarnou e que é Jesus Cristo, olha o que aparece no início, conforme a narração de Mateus. Repita com o padre: vendo Jesus. Vendo Jesus. Ele vê. O que Deus faz? Vê a profundidade do humano, a profundidade do nosso ser. Deus, Ele não se contenta em ver as nossas aparências. Então aqui tem uma ação importante de Deus, que é constante também na nossa vida.
Jesus vê aquela multidão, e agora vem algo importante. Quando a gente vê bem o outro, a gente consegue sentir compaixão. Repita: vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Se a gente não vê a pessoa sofrendo, a gente não tem compaixão por aquela pessoa. Se a gente não vê uma pessoa sentindo dor, a gente não se coloca no lugar dessa pessoa que está sentindo dor. Se a gente não vê uma pessoa passando por problemas sérios econômicos, a gente não vai se colocar também no lugar dela. Olha como Deus age. Ele vê, não fica indiferente, não diz isso não tem nada a ver comigo. Ele vê, por isso ele sente misericórdia. Do grego, compadecer-se significa sentir com as entranhas, com as vísceras. Numa linguagem figurada, ele sente com a profundidade do seu ser. Esse povo que se apresenta como ovelhas que não têm pastor, ovelhas cansadas e abatidas. Quem de nós já não passou por experiências de cansaço, de abatimento, de crise, de desânimo? E nessas horas Deus nos vê por dentro. E vê a partir também de dentro do seu ser. E Ele não rejeita, né? Aparece de maneira muito clara no Evangelho, Ele não rejeita aquelas multidões cansadas e abatidas. E fala algo muito importante. Normalmente os cansaços humanos, abatimentos humanos, é porque não se ouve o bom pastor, que é Jesus. Ele se apresenta como o pastor confiável. Ele dá vida pelas suas ovelhas, Ele cuida das suas ovelhas. Veja a imagem da águia, se repete aqui também no pastoreio. E depois Ele vai pedir, vamos pedir ao Pai, vai nos ensinar a pedir, vamos pedir ao dono da messe que mande trabalhadores. Não pede, mande pastores, trabalhadores, porque eu só tenho um único pastor, que é Jesus. Os outros trabalham em nome deste bom pastor. E aqui a imagem da ovelha é muito importante. A ovelha, já dizia um grande filósofo, que é o animalzinho mais imbecil que tem. Porque a ovelha, se ela se perde, sozinha ela não encontra novamente a sua casa. Se você larga a ovelha para comer com fartura, ela come até morrer. A ovelha não sobrevive sozinha, ela precisa de um pastor. Se vocês forem em qualquer mata fechada aqui, próximo de Cascavel, vocês não vão encontrar uma ovelha lá dentro do mato. Não sobreviveria, não sobrevive a ovelha. Então essa imagem, ela é muito significativa também para nós. Nós precisamos de Jesus, o bom pastor. Com Ele nós somos cuidados, protegidos. Ele nos ensina também a comer de maneira adequada. Ele nos ensina qual é o caminho que nós devemos trilhar. Ele nos conduz, né, no Salmo 22, isso aparece de maneira muito clara, Ele nos conduz às verdadeiras pastagens, Ele nos conduz às fontes de água. Diz o Salmo de maneira muito clara, águas e fontes de águas limpas. Por isso que Ele é o único pastor que nós devemos confiar a nossa vida. E depois, para terminar, Jesus chama os 12 apóstolos, para quê? Qual é a missão que Deus dá a esses 12 homens? Repita com o Padre: ide, as ovelhas perdidas, da casa de Israel. É como se Jesus dissesse para nós: ide lá na tua casa. Será que não tem ovelha perdida lá? Sem rumo, sem direção, sem perspectiva de vida, perdida, desanimada. Aqui é algo provocador para nós. Quais são as ovelhas perdidas da nossa casa, da nossa igreja, da nossa cidade?
E nós somos chamados a levar também esse cuidado de Deus, esse resgate de Deus, o Deus que salva, o Deus que liberta. Depois ele vai dizer aos apóstolos, tudo aquilo que ele faz para conosco, os apóstolos em nome dele vão fazer também para os perdidos, os lascados da vida. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, retomando o salmo de hoje, Salmo 99. Repita o número do salmo. 99. Diga para quem está ao teu lado o número do salmo. 99. Agora reze com o padre um versículo do salmo 99. Quero ver agora bem forte para terminar. Sim, Sim, é bom é bom. o Senhor O Senhor e nosso Deus. e nosso Deus. Sua bondade Sua bondade perdura para sempre. perdura para sempre. Seu amor Seu amor é fiel eternamente. é fiel eternamente. Ele é bom. Ele é bom. Sua bondade Sua bondade é para sempre. é para sempre. Seu amor Seu amor é fiel eternamente. é fiel eternamente. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bondade para sempre. Só Deus é bondade para sempre. Só Deus tem o amor fiel eternamente. Só Deus tem o amor fiel eternamente. Então não busque uma bondade perfeita das pessoas. Só em Deus. Não busque um amor fiel eterno nas pessoas. Só busque em Deus. Isso é ser boa ovelha. Só Deus, o bom pastor, pode nos dar isso. Se a gente busca no mundo, nos outros, a gente não vai ter. Vamos cansar, vamos se frustrar, vamos ficar abatidos, vamos ficar pelo caminho, vamos nos perder, vamos mergulhar numa infelicidade profunda, porque buscamos onde não se deve. Repita, sim, Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade Sua bondade perdura para sempre. perdura para sempre. Seu amor Seu amor é fiel eternamente. é fiel eternamente. Desejo que vocês sonhem com esse Salmo 99. Que vocês possam, no sonho, perceber o quanto Deus é bom. A profundidade da bondade divina. E a fidelidade também do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.